Hoje eu quero falar sobre esse tema aí com vocês. Meu Deus do céu. É só o pessoal daqui que consegue ler. Então tá, eu vou ajudar o pessoal de lá, tá? Da minha esquerda aqui. O tema é esse, enfrentando o impossível. Vamos lá, 1, 2, 3. Isso aí, isso aí. Eu creio que nessa noite aqui, existem pessoas aqui, algumas enfrentando algo difícil, mas não impossível. Mas eu tenho certeza que há pessoas aqui que estão enfrentando algo que é impossível. Pastor, não estou nem enfrentando porque o impossível não dá nem para enfrentar. E eu quero te ensinar hoje, eu quero dizer para você que Deus vai falar com você e dizer assim: não, o impossível é para enfrentar mesmo. É para enfrentar. E você vai ver, e hoje eu quero falar sobre um personagem bíblico que dificilmente, muita gente aqui não vai saber quem é, só para aqueles que são mais atentos à leitura do Velho Testamento, né? Para poder mostrar para você que esse personagem, ou essa personagem bíblica, Deus a usou para nos ensinar como que nós podemos realmente enfrentar o impossível. Diante do impossível você não recua, você não desiste, você não entrega para Deus somente. Você se aliança com Deus para enfrentar o impossível. E é isso que Deus quer ministrar ao seu coração nessa noite. O texto está lá em Josué capítulo 15, a partir do versículo 13. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Quiriate Arba, isto é, Hebrom. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Quiriate Sefer, e Calebe disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Amém? Que Deus abençoe essa palavra em nosso coração, aleluia. Talvez o texto seja um pouco assim complexo, até para entender o que Deus vai falar para você, mas eu quero que você esteja bem atento àquilo que o Senhor vai me usar para ministrar o teu coração, exatamente em cima desta personagem chamada Axa, filha de Calebe, esposa de Otoniel, que em Juízes capítulo 1, ele foi juiz do povo de Israel. Só para contextualizar, no Velho Testamento, essa história que se encontra no capítulo 15 de Josué e também em Juízes capítulo 1. Olhando o contexto e analisando o tempo de que era de conquista em terras secas e promessas esquecidas. Interessante que já haviam conquistado tudo, mas Calebe, ele lembrou a Josué da terra que havia sido prometido. E interessante mais ainda que ele tinha uma filha, e essa filha, ela foi muito ousada, filha de um guerreiro chamado Calebe, e que nessa altura, ele era tido na verdade como um herói de guerra. Ele era uma pessoa que estava lado a lado com Josué. A história desse homem é tremenda na Bíblia, né? Então ela não era apenas a Axa
não era apenas uma esposa qualquer. Ela pediu o que nenhum homem, nem o próprio marido, ousou pedir. Num contexto, irmãos, daquela época, em que a mulher não podia nem se dirigir ao pai. Era uma ousadia se dirigir ao pai para pedir alguma coisa. Era uma ousadia. Mas ela pediu o quê? Pai, dá-me uma bênção. Diga, Pai, dá-me uma bênção. Você pode dizer assim, mas Deus tem me abençoado tanto. E você vai ver que o contexto aqui é interessante, porque é uma história bíblica cheia de desafios, onde nós encontramos um homem diante de uma terra cheia de montanhas, de vales, a terra de Canaã, um lugar que há muito foi prometido por Deus ao seu povo, um povo que sonhava por um lar definitivo, um povo que andou e vivia ou viveu no deserto durante 40 anos. Lá estava Caleb, um homem que já viveu 85 anos. Quem tem aqui 85 anos, levante a mão. Quem quer chegar aos 85 anos, levante a mão. Rapaz, o pessoal não quer ir para o céu não. Tá todo mundo aí, ó. A irmã Cruz já vai fazer 80 agora. Ela fez, mas vai ter o culto. Eu estou me confundindo pelo culto, porque eu não esqueço o aniversário da minha sogra de jeito nenhum. Isso é só para distrair, mas só para descontrair aí e tal. A história de Caleb, muitos aqui já ouviram, né? E sabem muito bem, quando Moisés, ele estava preparando para saber sobre a terra de Canaã, ele pegou 12 espias, e dentre esses 12 espias, estavam Josué e Caleb, e os enviou à terra de Canaã, para conhecer a terra e trazer um relatório. E eles voltam da terra, trazem um relatório, 10 espias dão um relatório de positivo, mas que ao mesmo tempo eles dizem assim, é uma terra realmente o que Deus falou, mas não tem como a gente entrar. Ou seja, eles viram o impossível, em vez de enfrentar o impossível, eles recuaram e desistiram. Mas Josué e Caleb não fizeram isso. Caleb, diz a Bíblia, que imediatamente ele se colocou na frente e disse assim, nós podemos conquistar essa terra. Por quê? Porque Deus está conosco. Amém? Amém? O que ele viu ali, pastor? Ele não viu obstáculos, ele viu promessas. Eu vou repetir. Quando você está diante de um desafio, de um impossível, você não vê obstáculos, você vê promessas. Então, há promessas de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a nossa família. Há promessas de Deus para o Brasil. Há promessas, e nós muitas vezes somos tendenciosos a olharmos, não é impossível, pastor, isso não pode, isso não tem como acontecer, porque nós olhamos os obstáculos, não olhamos as promessas. E sabe o que é mais curioso, querido? É que Deus viu o coração de Caleb ali e contemplou a fé daquele homem, sabe? Aos 85 anos, aquele homem estava firme diante da presença do Senhor. Interessante que aos 85 anos, Caleb não pediu para descansar, nem para se aposentar. Quantos aposentados eu tenho aqui nessa noite? Levante a mão. Graças a Deus são poucos. Aleluia. Porque roubaram os aposentadinhos todos, tadinho. Graças a Deus. Eu não sei quem roubou, mas roubaram. Interessante, mas eu vou fechar o parênteses. É só para dar uma... Tá. Os aposentados devem estar falando assim, pastor, daqui a pouco o senhor vai estar lá também. Interessante que aos 85 anos, ele não pediu a Deus para descansar. Ele reivindicou a Deus a promessa. Qual era a promessa? Que Deus iria dar a ele o quê? A terra de
Hebrom. E a terra de Hebrom, pastor, ela era, quais eram os moradores? Eram os gigantes que estavam ali, os filhos de Anaquins que estavam ali, homens enormes. E aos 85 anos ele reivindica de Deus a promessa. Mas quem que vai entrar na terra e vai pegar aquela terra lá? Sou eu, Senhor. Eu vou. O Senhor me deu, eu vou. E quando a gente olha, muitas vezes, a pessoa, ela não entende que mesmo aos 80 anos de idade, Deus tem promessas para a tua vida. Deus ainda tem promessas para a tua vida. Então você não pode dizer assim: Deus, agora eu vou descansar um pouco, já trabalhei muito, já servi muito ao Senhor, vamos deixar para essa nova geração que está chegando aí. Diz assim: não, não, não. Diga não, não, não. Amém? Até esse pessoal que tem 50, 60 e 70, sai desse descanso em nome de Jesus. Que descanso é esse? É a mentalidade. Você já colocou na sua mente que você já está cansado e que agora é a geração que começa, que vem atrás, que vai dar continuidade. Não! Deus ainda tem promessa para você e através de você na vida de pessoas. Amém, queridos? E olha que Hebrom não era uma terra qualquer. Era uma região alta, uma região cheia de histórias, de colinas verdes, de cavernas antigas. Arqueólogos dizem que ali já existiam vilas e fortalezas. Já há comprovado isso. Caleb, com a sua força aos 85, vigor e a sua fé, ele tomou posse daquele lugar como herança. Deus tem herança para a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Mas entre todas as coisas que ele mais conquistou, foi qual? E que ele deu, sabe, um destaque, foi exatamente a sua filha Axa. Axa, o nome dela significa pulseira, ou ornamento de tornozelo. E aí você vai dizer assim: pastor, que nome esquisito, que significado esquisito. Na cultura daquela época, queridos, tem nomes assim, que os nomes, eles não eram assim por acaso. Vou dar o nome ao meu filho porque esse nome é bonito. Não. Todo nome que era dado naquela época, a cultura tinha um significado, carregava um significado que mostrava a vida, como seria a vida da pessoa. Ou seja, o que mostrava a Axa, pastor? Uma mulher que significa pulseira, ornamento. Alguém valioso. Alguém valioso. Deixa eu dizer para você em nome de Jesus: você é uma pessoa valiosa para Deus. A questão ali não era só a beleza por fora, mas era a beleza, o valor que ela vinha trazendo dentro dela. E isso daí fez com que a história mudasse completamente. Na verdade, Caleb não havia criado uma filha para se tornar enfeite para as pessoas verem. Caleb havia ensinado e criado a sua filha para enxergar além do que estava à frente dela. Uma mulher poderosa. Arqueólogos encontraram vestígios naquela época de uma mulher de fé que mudou naquela época gerações. Segundo os arqueólogos e os historiadores, se referiam a Axa, a filha de Caleb, que pediu fontes de água ao pai. Ela cresceu ouvindo o pai contar as histórias do Deus de Israel, do Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que mandava tocar na rocha e a água saía, do Deus que trazia alimento do céu todos os dias fresquinho. Ela foi criada nesse ambiente, um ambiente de glória, um ambiente de poder, um ambiente, sabe, de milagres. Eu creio que a família tem que ser criada num ambiente assim, principalmente no mundo em que nós estamos vivendo. A sua família tem que ser criada num ambiente de milagre, de glória, de poder, de unção, de reconciliação, de perdão. O seu filho, a sua filha,
tem que ser criado assim, nesse ambiente. E essa mulher, ela foi criada exatamente em ver literalmente aquilo que o pai dela falava. O nosso Deus, ele tem poder para mover montanhas. E quando ela olhou as montanhas, ela entendeu isso. O meu Deus tem poder. Caleb, irmãos, olha aqui para mim, ensinou a filha de que a idade não apaga os sonhos e a fé não envelhece. Eu vou repetir. Ele ensinou a filha dele que a idade não apaga os sonhos e a fé não envelhece. Não importa quanto tempo vai durar, Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Talvez há pessoas aqui que estão esperando uma promessa de Deus se cumprir na tua vida, na tua casa, 10 anos, 20 anos, 30 anos, pastor. Eu estou aguardando esse milagre de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus manda te dizer: não desista, porque eu sou o Deus que cumpre aquilo que eu prometi na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe essa palavra para a glória de Deus. Axa aprendeu a lição de que ela não seria só filha de um herói, mas o legado que o pai dela deixou para ela é que ela seria também uma heroína. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé, queridos, tem que ser passada para os outros como uma tocha que ilumina o nosso caminho, que ilumina a nossa vida. É essa fé, sabe, que tem que ser passada para as pessoas que estão adiante de nós, nossos filhos, nossos amigos. Passar essa fé para essas pessoas. Não é uma fé qualquer, não é uma fé que traz peso, não é uma fé que traz dor, mas uma fé que ilumina, uma fé que dá direção, uma fé que dá unção, uma fé que mostra a você como você tem que caminhar, e a glória de Deus virá sobre a tua vida. É essa a verdade. E foi isso que Caleb ensinou a filha dele. Ela não sabia, mas logo, logo ela iria ser usada para fazer exatamente aquilo que o pai dela havia ensinado para ela. Tudo que ela aprendeu com o pai, para fazer o que ninguém esperava que ela iria fazer. É assim que Deus vai fazer. Às vezes a gente não percebe, é verdade, o quanto as pessoas que estão do nosso lado nos preparam para momentos como estes. Momentos de desafios. Deus tem usado pessoas que estão próximas de você, ao seu lado, para te preparar para momentos de desafios, de impossíveis que vão aparecer na tua vida. Deus tem usado pessoas assim, eu creio, em nome de Jesus. Muitas vezes a gente não consegue entender. Talvez Deus esteja usando seu pai, sua mãe, seu amigo de trabalho, seu irmão, seu vizinho, para te preparar para coisas grandes que Deus vai trazer sobre a tua vida. Amém, queridos? Caleb oferece a sua filha. A história continua. A sua filha para o homem que conquistar aquela terra de moradores gigantes. Quem conquistar é o homem que realmente está preparado para casar com a minha filha. Ou seja, não é qualquer um que vai casar com a minha filha, não. E quem se apresenta? Otiniel se apresenta. Filho de Kenaz, irmão novo de Caleb. Otiniel reúne os homens de guerra e vai para Hebrom, enfrenta os gigantes, conquista a terra e volta e recebe o seu presente. Qual era o presente, igreja? A Axa, a filha de Caleb. Não era filha de qualquer um, era filha de um homem que se destacava no povo, no exército de Israel. Era um general, era um homem de destaque. Mas para alcançar coisas grandes, você tem que enfrentar os impossíveis. Porque como que um homem, talvez, evidentemente, somente um homem conseguiria, junto com um exército, derrubar ou conquistar uma terra que era uma terra de gigantes? Ah, pastor, não dá não. Eu já tentei, mas não consegui. Talvez no tempo que você tentou não era a hora, mas agora já chegou a hora. É a hora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Talvez você diga assim: ah, o prêmio dele foi esse, Axa. Axa não foi só um prêmio, ela foi uma força na vida de Otiniel. Uma força que viria a ser revelada lá na frente e que trouxe algo diferente para ele.
Otiniel teve que vencer, dar tudo de si, tudo, enfrentou o impossível, e tudo por causa de um desafio que um homem de fé colocou diante dele. Às vezes, Deus coloca na nossa frente muralhas altas. Às vezes, Deus coloca gigantes na nossa frente que nos causam medo, só para ver o quanto nós estamos dispostos a lutar por aquilo que Ele prometeu. Não sei se você entendeu, eu vou repetir. Às vezes, as muralhas que estão altas e que Deus colocou na tua vida, que não faz você enxergar do outro lado, às vezes, os gigantes que Deus coloca diante de você, para lhe causar medo, é Deus provando a sua disposição em conquistar aquilo que Ele prometeu para você. Não se conquista algo grande sem esforço, sem determinação, sem dedicação. Não se enfrenta. E é dessa forma que a gente vê Otiniel e Axa conquistando. E aí de repente eles estão ali com a terra conquistada, e pela frente Axa diz assim: é o deserto de Negueb. Lembra, amor? Deserto de Negueb que nós passamos lá? Deserto puro, irmão. Você não via nada naquele deserto. Nada. E a mulher está diante. O que um deserto, a gente pode esperar de um deserto? E aquela mulher estava ali. E Josué capítulo 15, versículos 18 e 19, Axa faz um pedido ao pai dela. E Caleb olha para a filha e diz assim: o que você quer, minha filha? Eu quero as fontes, pai. Me dá as fontes. Mas já te dei um marido, que é um guerreiro. Já te dei a terra. E você ainda quer mais? Tem crente que diz assim: pastor Marco Júnior, rapaz, eu já tenho tudo que eu preciso, Deus já me deu tudo que eu preciso. Eu quero te dizer em nome de Jesus, bota uma vírgula aí, porque Deus tem muito mais ainda para te dar. Muitas vezes a gente para aqui e diz para Deus assim: não está bom. Deus olha para você e diz assim: eu tenho mais. Tenho mais. Muitos dizem assim: eu estou cansado. Aí Deus fala assim: depende de você. Eu revigoro as tuas forças. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, no dia que eu disser para Deus: eu estou cansado, não quero mais, eu vou falar para Deus assim: me leva logo para o céu. Porque não tem sentido na vida de um crente em Cristo Jesus ele dizer assim para Deus: Senhor, eu estou cansado, para mim está bom o que já está aí. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que isso não pode acontecer na tua vida. Amém? Para a glória de Deus. Eu quero mais. Agora veja só, quem consegue enxergar o que ninguém enxerga, sempre vai querer mais. Significa o que, pastor? Significa que muitos pararam de enxergar pela fé o que Deus tem, e somente aqueles que conseguem enxergar é que Deus vai dar mais. Porque quem consegue enxergar pela fé que Deus pode te dar mais, que tem mais de Deus para você, que tem mais propósito de Deus para a tua vida, que Deus vai te usar mais ainda, que Deus vai trazer mais coisas sobre a tua vida, meu irmão, é que pode pedir mais. Eu quero mais, Senhor. Eu peço mais. Quem acha aqui que Deus vai dar? Deus vai dar, irmão. Ela não pediu nada que fosse para o seu próprio deleite, como diz Tiago. Não, o que ela pediu? Ela não pediu algo para o seu próprio conforto. Não, ela pediu algo que a abençoaria, não só a sua casa, mas abençoaria todo o povo daquela região. Um deserto que precisava de água,
e que vai abençoar a minha casa, a minha vida, mas vai abençoar todos os moradores. Quando você pede algo a Deus, guarde isso, quando você pede algo a Deus que tem como propósito abençoar vidas, Deus vai te dar. Não ouvi um glória a Deus, um aleluia, uma salva de palmas para Jesus, não vi nada. Porque a gente tem dificuldade de pedir algo a Deus que Ele possa nos dar para abençoar pessoas. Na maioria das vezes nós estamos pedindo algo a Deus só para abençoar a gente. Você já parou para pensar nisso? Parou para pensar por que muita gente não avança? Porque tudo que ele está pedindo a Deus não é para abençoar pessoas, é só para abençoar Ele. E quando Deus dá a ele, ele tem dificuldade ainda de compartilhar. Você não pegou o mistério, hein? Você pegou o mistério, irmão? Axa fala para o pai que tinha dado terra, mas ela queria uma bênção a mais. Não dá fontes, pai. E o pai deu para ela fontes superiores e fontes inferiores. Fonte que vem do céu e fonte que vem da terra. Deus traz de cima e Deus traz de baixo. Deus traz de cima e Deus traz de baixo. Deus traz de cima e Deus traz de baixo. Quando você entende, pastor, Deus traz fontes do céu, águas que vêm do céu, são águas espirituais, mas Deus também tem fontes aqui na terra, são fontes, são águas que se transformam em coisas materiais na tua vida, para abençoar pessoas, diga, para abençoar pessoas, não esquece disso, para abençoar pessoas. Ela não ficou quieta, irmão, ela não ficou esperando que alguém resolvesse aquele problema. Ela simplesmente, ela viu e agiu. Ela estava diante de um grande desafio, de algo que parecia ser impossível. O Negueb, que é o deserto de Judá, não era um lugar fácil, irmão, era um lugar duro, uma terra dura, uma terra seca, uma terra que não tinha chuva, uma terra com pedra, era algo terrível. Sem água, aquele presente que o pai deu para ela, seria algo vazio, uma promessa sem vida, mas ela enxergou além, e Axa sabia disso, por isso que ela pediu, e eu volto a enfatizar, ela não pediu para o capricho dela, para o conforto dela, ela pediu para a sobrevivência dela e dos outros que estariam ali, porque ela viu mais, ela viu o quê? Quando ela pediu a Deus, ela enxergou um futuro que iria florescer no deserto. Você já viu, irmão, planta florescer no deserto? Já viu alimento florescer no deserto? Já viu, meu irmão, fruta florescer no deserto? Vai em Israel, você vai ver fruta florescer no deserto. Você vai ver verde no meio de um deserto. Por quê, pastor? Porque Deus age exatamente assim. É o que aquela mulher fez. A água naquele deserto, eu não sei qual é o deserto que você está passando hoje, não sei, era mais que um recurso, era poder, era esperança, era a diferença entre morrer de sede e construir uma vida. Axa olha para aquela terra, que agora tem vida, ela não pediu pouco, ela pediu o essencial, mostrando a fé dela, que ela herdou, do pai dela. Não era só para acreditar em promessa, era para tornar essas promessas em realidade. Deus tem promessa para a minha vida, então haja, que as promessas vão se tornar em realidade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Ela sentiu o pulso daquela terra, ela pediu essas fontes. Ela não estava apenas pensando em só matar, sabe, a sua sede ou molhar os pés dela, mas ela via um futuro pela frente. O deserto que você passa na tua vida, querido, é porque Deus tem um futuro florescente de crescimento, de fruto lá na frente, e você precisa acreditar nisso. Mais do que um deserto, querido, ela acreditava a chance de poder plantar sementes, de criar rebanhos, de construir um lar com aquilo que Deus poderia trazer para ela naquele deserto. Axa, irmãos,
encontrou o possível, ela enfrentou, ela olhou para o deserto, ela viu além da areia, ela viu um oásis. Ali no deserto vai nascer um oásis. Quem aqui já viu, irmão, num deserto nasceu um oásis? Mas lá nessa terra, Negueb, deserto Negueb, em Israel, tem oásis. Então o que eu quero dizer? Deus está falando para você o seguinte, que mesmo no deserto que você está passando, eu posso criar um oásis para você, em nome de Jesus. Você recebe isso? Para a glória de Deus? Isso é o que, pastor? Isso é mais do que inteligência, isso é fé em ação. Isso é fé em ação. As promessas de Deus são liberadas. Força e trabalho de Axa e Otoniel. Axa é lembrada de ser uma mulher virtuosa, alguém que não esperava as coisas caírem do céu, mas com fé, com inteligência, não ficava na sombra só do marido, ela brilhava com a sua própria luz, com a pulseira, que a luz, sabe, reluzindo no tornozelo dela e ela em movimento. Você enfrenta o impossível assim, agindo. Ela escolheu florescer, querido. Ela olhou para o seco e disse, aqui vai ter vida. Ela pegou a fé do pai e a força do marido e acrescentou a ela coragem. E aqui vai ter, em nome de Jesus, o legado que ela levou do pai e que ela tinha do marido. Axa nos ensina, irmãos, que não importa quão seco esteja o lugar, onde você está com fé, visão e um passo corajoso, você pode fazer brotar fontes. Essa bela história nos ensina como devemos enfrentar os impossíveis. Como, pastor? 3 coisas rapidamente. Ousadia. Não se enfrenta o impossível com medo. Não dá, não consigo, não tem como. Não sei por que Deus colocou isso diante de mim. Deus sabia que não tem como eu fazer. Se Deus te promete algo, é porque Ele sabe que você pode. Você não entendeu ainda. Por que muita gente desiste? Porque ele acha que Deus colocou aquilo ali para te humilhar. Que Ele colocou aquele obstáculo, aquele impossível ali para te humilhar. Mas não. Quando Deus colocar um impossível na tua vida, Ele está colocando aquilo ali para exaltar você e para honrar o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem poder para fazer muito mais do que eu e você imaginamos. E é nessa fé. Quem pede mais, irmão, faz o que ninguém faz e o que ninguém espera. É desse jeito. Foi o que aconteceu, a coragem, a ousadia daquela mulher. Porque a ousadia é a marca dos corajosos destemidos. Quantas pessoas têm medo de enfrentar o impossível? A Bíblia diz que o poderoso, que Deus é poderoso e Ele pode fazer muito mais. Seja forte, disse Deus uma vez para Josué. Mas essa terra, como que eu vou? Seja forte e corajoso, Josué. Por quê, pastor? Porque Deus está contigo. Deus está contigo. Diga, Deus está comigo. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, queridos? Você pode. Em Cristo você pode. Se hoje tem seca, amanhã vai ter chuva. Em nome de Jesus. Se hoje tem necessidade, amanhã vai ter abundância. Mas eu estou passando por uma seca, pastor. Não desiste não, porque amanhã vai ter abundância. Olha para o impossível, enfrenta o impossível. Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Segunda coisa que ela nos ensina na sua história. Como que enfrentamos, pastor, o impossível? Primeiro, com ousadia. Segundo, olhando para o futuro com esperança.
Muitos haviam desistido e voltado atrás. Mas Caleb e Josué disseram assim, não, nós vamos. As únicas duas tribos que entraram na terra de Canaã foram as tribos de Josué e Caleb. Por quê? Porque eles não desistiram. Eles olharam para o futuro com esperança. Porque eles falaram assim, há uma promessa de Deus. Qual é a promessa? A terra é nossa. Fé, irmãos, não é só para acreditar na promessa, guarde isso. Fé é para acreditar na promessa e lutar para transformá-la em realidade. Não se transforma uma promessa em realidade ficando parado, olhando para o céu, esperando cair alguma coisa. Você tem que agir, você tem que fazer a sua parte, em nome do Senhor Jesus. E Deus vai te honrar. Aprendemos à luz da Bíblia, meu irmão, que o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. E quando Axa olhou para aquele deserto, ela disse assim, o futuro é esse lugar aqui, esse lugar florescendo, esse lugar cheio de água, esse lugar abençoando pessoas, esse lugar alimentando pessoas, esse lugar restaurando vidas. Então quando você olha, você não vê nada pelos olhos físicos, mas quando você olha pelos olhos da fé, você entende que o futuro está ali. O futuro estava naquele lugar, num lugar seco, quente, duro e sem vida. Ela viu um lugar cheio de água, ela viu um lugar abençoado, ela viu um lugar cheio de vida. Louvado seja o nome do Senhor. É olhar para o futuro com a esperança, querido, de que Deus vai cumprir e que eu vou fazer a minha parte. As pessoas muitas vezes olham e veem um deserto. Estou olhando e estou vendo um deserto. Você olha e vê um oásis. As pessoas muitas vezes olham e vê um caos. Você olha e vê uma reconstrução. As pessoas muitas vezes olham e vê a morte. Você olha e vê a ressurreição. Então amanhã no teu emprego, amanhã na tua casa, amanhã, sabe, aonde você estiver, quando você estiver com pessoas que estão olhando o caos, que estão olhando, sabe, o infortúnio, que estão olhando a desgraça, você vai dizer assim, não, eu estou vendo a graça, não, eu estou vendo a abundância, onde você está vendo seca, louvado seja o nome do Senhor. Opa, você não estou vendo vida, mas eu estou vendo vida em nome de Jesus. Mas como que você está vendo essas coisas? Eu estou vendo porque o Deus que eu sirvo é um Deus que promete, um Deus que cumpre, é um Deus de abundância, é um Deus de coisas grandes, de coisas maravilhosas. Por isso eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. É nessa dimensão. Parece que a gente não aprende. A Bíblia diz que você anda por aquilo que crê e não pelo que vê. Eu creio na promessa, por isso eu me movo. Não desisto. Você não vai desistir. Você conhece gente que já desistiu. Você conhece gente que já evaporou. Você conhece gente que já, sabe, desistiu de tudo. Você conhece gente que já se afastou. Você conhece gente que já destruiu o próprio lar. Você conhece gente que está na sarjeta hoje. Conheço, pastor, mas amanhã você vai declarar sobre essa pessoa e vai dizer assim, eu vejo você levantado, restaurado em nome de Jesus. Eu vejo vida, não vejo morte. Eu vejo cura, não vejo doença. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai declarar. Por quê, pastor? Porque o teu Deus tem promessa para a glória do nome dele. Aleluia. É assim. E por último, irmãos, glória a Deus. Hoje está bom, hein? O A ficou 10. O que ela nos ensina? Como é que eu enfrento o impossível? Com ousadia, enxergando com esperança o futuro, porque a minha esperança não está no homem, minha esperança não está no pastor, minha esperança não está no presidente, minha esperança não está na mudança da economia do país, minha esperança não está, sabe, no médico, minha esperança está no meu Deus, na palavra do meu Deus, na promessa do meu Deus. E a terceira coisa, pastor, como que nós enfrentamos? Eu já dei aqui algumas palhinhas, sendo ativo e não passivo. Você não pode olhar para o impossível e ficar esperando por alguém para fazer algo. Tem muita gente aqui assim, infelizmente, mas hoje isso vai mudar na tua vida. Amém? Ó, pastora Cláudia, eu estou vendo aqui, mas isso é impossível, senhora me ajuda.
Eu estou esperando a ajuda da pastora Cláudia para poder eu vencer lá, para poder eu enfrentar isso. Ei, ó, olha aqui para mim aqui. Você não tem que esperar pelos outros, você tem que agir. Tem muita gente hoje que não consegue avançar, que está esperando por A, por B, por fulano, por ciclano. Eu não consegui, pastor, porque eu contava com a ajuda de fulano e fulano. Eu contava com ciclano, porque ciclano me prometeu, pastor. Ei, para com isso. A sua vida não tem que estar pautada na promessa de homem nenhum. A tua vida tem que estar pautada, a teu movimento, a tua fé tem que estar pautada na promessa de Deus, na palavra. Ninguém está conseguindo me ajudar, mas Deus diz na sua palavra, o Senhor diz para mim que o Senhor é comigo, então eu vou. Me diz o que eu tenho que fazer e eu vou fazer, em nome de Jesus, aleluia. E é assim que você... Agora, o que a gente vê hoje é muita gente passiva. Muita gente que está diante da situação, mas e aí vem com o vitimismo, né? Se vitimiza, porque não dá, porque não consigo, porque ninguém me ajuda, porque não sei o quê. Isso é passividade. É uma pessoa que fica aguardando cair algo do céu. Ela foi ativa, olhou, todo mundo parado, pediu o marido. Pede ao pai. O marido não fez, ela foi. Pai, eu quero uma bênção a mais. Quem quer uma bênção a mais hoje aqui? Quer uma bênção a mais? Deus tem para você em nome de Jesus. Mas Ele está dizendo para você, você tem que ser ativo. Porque muitos lares hoje estão desregulados? Porque o homem é passivo e a mulher é ativa. E eu não estou falando de autoridade, eu estou falando de passividade e de atividade. E muitos homens, e eu abro aqui um parênteses, se encostam nessa passividade para que a mulher faça aquilo que ele tem que fazer. Vou fechar o parênteses, porque senão o pessoal vai me engolir aqui. Ser ativo. Nós não queremos mais, Senhor, porque desejamos, sabe, alcançar o que sonhamos. Eu quero mais, Senhor, porque eu quero desfrutar desse mais com outras pessoas. Eu quero abençoar outras pessoas. Deus vai te dar mais. Agora pensa o que isso significa. Num lugar, irmãos, que tudo parece impossível. E aquela mulher enxerga algo que seja possível. E vai. E coloca a sua fé em ação. Está seco, vai ter vida, vai ter chuva aí. A rocha vai trazer água. Vai vir água de cima e vai vir água de baixo. Eu quero que você fique em pé, porque eu quero profetizar algumas coisas aqui ainda. Em nome de Jesus. Eu estou aqui como servo de Deus. Tem deserto na tua vida que Deus está falando assim, eu quero tornar esse deserto em algo muito verde, que vai gerar fruto daqui a 5 anos. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Eu falei para a irmã esses dias, disse, daqui a 3 meses, o que é deserto hoje, vai vir um fruto. É porque nesse período vai se tornar verde e o fruto vai aparecer. E Deus falou aqui que em 5 anos, o deserto que você está vivendo, nesse processo vai se tornar verde. Daqui a 5 anos vai dar fruto, e muito fruto. Vai vir fruto em abundância. Vai vir fruto em abundância, diz o Senhor. Amém? Você recebe isso? Quem recebe? Está no seu coração isso daí. Tem gente aqui assim, está vazio, pastor. Hoje eu não sei o que fazer. Deus manda dizer para você que está vazio mesmo, mas Ele vai encher esse vaso.
E esse vaso vai transbordar da tua vida na vida de pessoas que você nunca imaginou que iria abençoar. Hoje está vazio. Começa a contar o tempo. Qual o tempo, pastor? 1, 2, 3. Eu não sei se são 3 meses, 3 dias, 3 anos. Está vazio. Deus vai encher. E na hora que encher, você lembra disso, lembra? Ele vai transbordar. Não é para você, sabe, se sufocar com aquilo que vai transbordar, mas é compartilhar e abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus. Vai recebendo aí. Em nome de Jesus. É o que Deus está falando ao meu coração. Para a glória de Deus. Que há pessoas aqui, que eu estava ali, e Deus falou assim, eles estão querendo tomar, essa pessoa está querendo tomar uma decisão. Diz para essa pessoa, para ela não tomar essa decisão agora. Eu não estou ainda nesse negócio. Para esperar. Só com o meu sinal de mudança é que essa pessoa pode tomar a decisão. E eu não dei esse sinal de mudança, diz o Senhor. Você sabe que é para você. Estamos falando de coisas que... Mas é impossível, pastor. Eu estou aliançado. Como é que vai quebrar? Como é que vai desfazer essa aliança? Deus é contigo. Amém? Não importa que esteja seco o lugar. Se você tem fé, a coisa vai acontecer. Eu anotei aqui, Deus escuta a nossa oração. Enxerga a nossa determinação. Deus escuta a nossa oração e enxerga a minha determinação. E Deus vê que eu não quero somente sobreviver. Deus vê como aquela mulher que eu também quero prosperar, crescer, para abençoar pessoas. Deus está falando isso aqui nessa noite. Então olha aqui para mim aqui. Se você está passando por seu deserto hoje, estou passando, pastor. Quantas pessoas aqui estão passando por um deserto hoje? Deserto, seja no teu casamento, na tua vida profissional, na tua família, estão passando por deserto. Levanta a tua mão aqui bem alta assim. Isso, glória a Deus. Não precisa ficar com medo não, vou te chamar aqui na frente não. É muita gente no deserto, graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Tem muito verde que está chegando aí no seu deserto. Agora a pergunta que eu faço para você, que Deus faz: o que você vai pedir? Pastor, eu já pedi. Na segunda pergunta, o que você está fazendo? Porque como aquela mulher chamada Axa, ela nos ensinou que a vida não espera, ela floresce aonde a gente decide lutar por ela. Lutar por aquilo que Deus colocou em nosso coração.